Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Espero aí que todo mundo esteja bem. Vamos fazer nossa prece. Deus de amor e bondade, nesse momento recorremos à sua presença, que é doce e boa, para que, estando diante do seu amor, possamos fortalecer nossas mentes e nossos corações, para que, diante dos nossos medos, a gente possa superar, encontrando seu colo, encontrando no Senhor a fortaleza. Mestre, nesse momento, pedimos que nos abençoe, que nos dê uma boa reunião. Nossos mentores espirituais nos instruam no caminho do bem, do amor, da justiça. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Oi, gente, vamos lá. Semana passada, quem não participou, eu deixei gravado lá e mandei o link para vocês. A gente falava sobre os fluidos, sobre como que a gente entende essa intervenção dos espíritos na manipulação fluídica, de como que esses fluidos interferem em nossa existência e como que isso tudo é percebido pelo mundo espiritual, um mundo espiritual que interfere no meu cotidiano sempre. Então, assim, o que eu vejo de bênção do nosso último encontro é entender uma vivência espiritual que, em todos os momentos cotidianos, né, no nosso dia a dia, a gente não pode esquecer que a gente é espírito, que a gente influencia o meio, que o meio nos influencia, e que é justamente esse discernimento que a gente consegue dar passos melhores diante da vida. E hoje, no capítulo 9, a gente vai falar do Evangelho no Lar. Eu acho que Evangelho no Lar tinha que ser lei. Alguém aí faz Evangelho? Beleza. Antes da gente entrar no que é o Evangelho, a gente vai falar o efeito dele. Oi, Vivi. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nora. Boa noite, sogra. Quando a gente fala de Evangelho no Lar, a gente é incomodado pela palavra lar. Ô Murilo, desculpa. Pedi o pessoal que, pelo menos no meu aqui, tá dando eco, para todo mundo colocar o microfone no silencioso, pelo menos até a hora de falar. Beleza. Quando a gente fala de Evangelho no Lar, a primeira questão que me fica é: o que é lar? Porque lar não é residência. Residência é um prédio aonde eu moro. Isso é residência. A residência tem um endereço. E o lar? O que é lar? Eu comecei refletindo sobre isso a partir do afeto. O lar
ele pode coincidir com a residência. Mas para isso eu tenho que ter naquele ambiente um carinho, uma sensação de segurança, uma vontade de estar ali, porque ali eu consigo ficar bem. Naquele ambiente, mesmo com todas as dificuldades, eu encontro o meu refúgio. Lá é para onde eu volto quando a minha segurança está abalada. Quando a gente lê o livro do Salmo, Salmo 90, muita gente aí conhece e fala, aquele que refugia sobre o habitat do Altíssimo. Esse é o lar. É para onde eu me recolho e ali eu fico pleno em segurança. E aí a doutrina espírita coloca para a gente que o evangelho é base para um lar. Eu até falo mais. Para que a nossa residência se torne um lar, o evangelho se torna caminho. E o que eu acho mais interessante é que as premissas do Cristo, elas se encontram em todas as religiões. E ninguém que eu conversei até hoje, ao longo da conversa, chega à mesma conclusão que eu. Gente, é muito bom ter um lar, mas é muito difícil construir um lar. Porque tem dia que o povo que mora comigo eu quero esganar. É aquele dia que o marido olha para a esposa e fala, meu Deus, será que eu escolhi casar mesmo? Será que eu não estava obsediado, não? É a hora que a mulher olha para o marido e fala, meu Deus, em vez de arrumar um homem, eu arrumei um outro menino para me dar trabalho. Qual que é a nossa visão da nossa casa? Ela é nossa residência ou ela é nosso lar? E aqui a gente nem está falando de nosso lar do Chico. A gente está falando do nosso lar. Porque quando a gente tem a prática do evangelho no lar, a gente constrói um ambiente afetivo. Gente, mas raiva é afeto. Mas não cabe raiva no evangelho. Então, eu trato da raiva no evangelho do lar. Mágoa é afeto, mas não é um afeto que passa despercebido pelo evangelho. Então, quando eu faço o evangelho no lar, eu insiro a dinâmica do perdão. E a pergunta que nos fica é: será que os nossos lares precisam de algum tipo de tratamento espiritual? Porque caso a gente chegue numa resposta positiva, pode ser indicativo de que a gente também precisa intensificar o evangelho no lar. Teve uma época em que eu passei uma certa dificuldade e a mentora espiritual de nossa casa mandou eu fazer evangelho no lar todos os dias. Ah, misericórdia, o que é isso? E aí, quando ela fez isso, eu quase infartei. Eu não me vi como uma disciplina de fazer evangelho no lar todo dia. Tudo bem que evangelho no lar, 20 minutos. Depois isso se tornou hábito. Eu fiquei assim quase um ano. Porque o evangelho no lar é a hora que nos educa para que o nosso lar não transforme em residência e para que a residência se transforme em lar. Depois a gente vê que a prática do evangelho no lar, a Teresinha coloca que ela enseja um momento de paz e compreensão.
Gente, paz e compreensão é meu sonho. Para as relações humanas. Mas eu não sou pacífico e nem compreensível. Pisa no meu calo para você ver. Mas eu sonho com isso. Mas o Evangelho me educa. Teve há uns anos atrás, não vou saber quando não. A Federação Espírita, junto com a União Mineira, aliás, foi a Federação Espírita mesmo, que fez uma campanha Pacíficos e Pacificadores. Vocês lembram disso? Depois dão uma pesquisada para vocês verem. Que interessante que eles colocaram. Pessoas ligadas à doutrina, mas outras milhares de pessoas que não têm nada a ver com a doutrina, que são pacíficos e pacificadores. Porque o pacífico, ele não é passivo. E aí esse trabalho, assim, para entender o que era ser um ser pacífico e pacificador, diante da importância que cada um de nós exerce espiritualmente, no meio onde a gente está, foi colocado assim para uma reflexão louca. Agora, se eu não sou pacífico e nem pacificador, como que eu reconheço isso? Meu coração tem paz? Se não tiver, hora de intensificar o evangelho. O evangelho no lar, ele não é somente o tratamento, ele é o meio do diagnóstico. Se eu não tenho parâmetro, qualquer parâmetro me serve. Se o meu parâmetro é o Cristo, eu sei aonde eu quero chegar e respeito o limite que eu tenho. Eu não consigo amar como Cristo, eu não consigo perdoar como Cristo, e tá tudo bem. Mas um dia eu vou conseguir. E não quer dizer que vai ser nessa encarnação. Porque a maior bênção que Deus me deu foi a imortalidade. Depois de criado, eu não morro. Eu tenho tempo. E se eu não respeito o meu tempo, eu sofro. E o meu pai que me criou, não me criou para sofrer. Ele me criou para ser feliz. Contar uma coisa para vocês? Isso também vale para vocês. Agora, quando a gente faz o evangelho, a compreensão que ele nos promove não é uma compreensão vazia. Eu fico imaginando, quando Jesus estava sendo preso e os apóstolos pegaram uma espada da bainha do soldado e cortou uma orelha daquele soldado, e Jesus pega aquela orelha e o devolve, eu fico pensando qual que é a compreensão do Cristo. Porque se tivessem querendo me prender e eu tivesse como fugir, bem possivelmente eu iria fugir. Porque para o Cristo ele já sabia que ele ia morrer. A compreensão é que, mesmo sendo no meu momento mais difícil, a consciência é o que me guia. Porque a consciência é a voz do meu espírito. É quando Jesus, ali, enquanto ele estava em agonia, naquele momento assim, angustiante, sabendo que estava chegando a hora da sua morte, ele vira e fala: Senhor, meu Pai, faça, se puder, faça de mim esse cálice, mas se não, que se cumpra a sua vontade. Tem dia que eu vou rezar o Pai Nosso, eu falo: a que seja feita a sua vontade, dá vontade de completar, se for igual à minha. Porque, gente, é tão complexo. Porque Deus criou um humano. E esse humano é extremamente fragilizado. Então, o evangelho no lar é quando eu sinto o abraço de Deus e do Cristo sobre a minha pequenez, para que eu seja compreensivo e para que eu me faça compreensivo pelo outro, compreendido pelo outro. Vocês já fizeram aquela experiência seguinte: eu estou em casa e parece que eu estou falando A e a pessoa está entendendo B? E aí isso vai dar uma discussão? Isso já aconteceu só 200 milhões de vezes na minha casa.
Às vezes, ser compreendido requer revisão de si mesmo. Porque se eu já sei que a pessoa não me entende, ou eu vou mudar a forma de falar, ou eu vou parar de sofrer com a não compreensão. Porque eu não posso fazer nada pelo outro. Depois ele fala que o evangelho une as famílias. Em época de WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp e por aí vai, talvez o único momento que a gente vai sentar em família sem nada disso é na hora do evangelho no lar. Porque hoje parece que as gerações mais novas já não vivem sem o aparelho na mão. Talvez vai ser a hora que o pai e a mãe vai ouvir a criança e a opinião dela. Ou talvez seja o momento em que ninguém vai ter distração e vai poder olhar um no olho do outro. Então, o evangelho no lar. Ah, mas meu filho é muito novo, ele vai atrapalhar. Então, adapte o evangelho no lar para que ele participe. Ele vai falar besteira, mas deixa que ele diga e converse com ele. Eu vou pedir ele para fazer a prece final e você vai falar amém. Então, que seja um amém de coração. Mas faça. Oi, Michele. Tem um canal no YouTube muito legal que chama Espiritismo 2.0, que ele é historinhas adaptada para criança. E são videozinhos pequenos, tipo assim, 5 minutos, 10 minutos, e conta a história, é muito bonitinho. Depois, se vocês quiserem, eu mando no grupo lá para quem tem criança, que aqui em casa eu faço isso, eu faço o culto, e no final a gente assiste um vídeo, toda semana. E aí é bem legal. Ótimo, manda pra gente, eu não conheço não. Isso eu nunca nem vi falar. Depois, gente, fazer o evangelho, ele aumenta o conhecimento e o entendimento. Para mim, uma das grandes belezas da doutrina é essa. Eu poder questionar. O espiritismo que não questiona, ele vira segundo uma pessoa, e não segundo Kardec, que Kardec mesmo fala que não é segundo ele, é segundo os espíritos. Então, quando eu tenho no meu ambiente familiar a possibilidade de estudar, de conhecer o evangelho, eu torno ele próximo a mim. Eu paro de entendê-lo como teoria e passo a exercê-lo na prática. Isso me faz elevar meu campo vibratório. Eu me afinizo com melhores espíritos. Eu me sintonizo a padrões emocionais mais elevados. Eu me fortaleço para as lutas espirituais. Alguém aqui passa por luta espiritual? Você só tem espírito de luz em volta de vocês? Deus está vendo, hein, gente? Gente, todo mundo tem luta espiritual. A começar por a gente mesmo. Às vezes a minha luta comigo ela é maior do que a minha luta contra um obsessor. Que a má influência da relação sou eu, não é o espírito. Então o evangelho me educa até o campo vibratório. Depois ele coloca assim, ela coloca que o evangelho higieniza. A gente só higieniza aquilo que está o quê? Contaminado, sujo. Se eu não me percebo como alguém que precisa de um cuidado movido pela higienização, pela limpeza dos fluidos, para que outros venham, para que esses se transformem, talvez o evangelho no lar realmente possa ser apenas uma perda de tempo. Gente, meu copinho de água está aqui, ó. Eu tenho tanta certeza que a espiritualidade está aqui, que eu vou pedir a eles para fluidificar minha água. E na hora que terminar nosso encontro, eu vou beber. É o meu tratamento.
atrai a presença e assistência dos bons espíritos. Isso, para mim, é importante. Às vezes a gente fala tanto de obsessão, ai, a gente está sofrendo, a gente olha tanta parte negativa que a gente esquece que os espíritos de luz têm a mesma ou melhores condições de me influenciar. E sim, isso é verídico, isso é palpável. É só a gente querer experimentar. Claro que não é tão fácil assim, né? Que depende de reforma íntima. Mas é possível. A fazer o evangelho no lar, eu gostei desse termo que ela usa, que é a formação de um mundo melhor na Terra. Eu sou fã número 1 de Madre Teresa de Calcutá. E um dia perguntaram para ela se ela acredita que a paz, qual que seria a receita da paz mundial. Ela falou, vai todo mundo para dentro de casa e evangeliza sua casa. A paz mundial ia acontecer. Às vezes a gente quer ir para a internet falar de Jesus, mas dentro de casa eu sou o capetinha. Não adianta. Às vezes eu quero falar de ser bom, de ser pacífico, e todo lugar que eu vou, eu levo conflito. O primeiro lugar de atuação do evangelho é a casa. A casa espírita, a tarefa é consequência de um amor que extrapola. A casa espírita não pode ser meu refúgio enquanto a fuga da minha casa. A casa espírita tem que ser o movimento por consequência de um amor do Cristo que esbanjou na minha casa e minha casa conseguiu estar tão preenchida que extrapolou. E aí a tarefa não passa a ser obrigação, ela passa a ser prazerosa. Eu tenho medo da pessoa que, para fugir de casa, fica na casa espírita. Ele fica fanático, chato, ruim de papo. E no final ele vai adoecer a casa espírita. Alguém já viu essa história acontecer? Ou não? Vocês estão tão caladinhos, gente. Não é aula, não. Quando eu dava aula, meus alunos não eram quietinhos, ou vocês estão quietos, pelo amor de Deus. Então, algumas providências que a gente precisa ter para que o evangelho no lar aconteça. Marca um dia na semana e um horário. Agora, prestem atenção. Fixo. Porque os espíritos não estão à toa. Eles têm que saber que no dia X, horário Y, é hora de visitar a casa da Michele. É hora de visitar a casa da Vivi. Porque visita que não marca não é o que acontece na espiritualidade. Eles são educados. Oi, Vivi. É uma pergunta. Na verdade, me veio um questionamento aqui. O que acontece? Já tem um tempo que a FIA, antes eram outras pessoas, mas algumas saíram. A gente faz o nosso culto em conjunto, online. Ok. Tudo bem? Ou necessariamente vira um estudo e a casa necessitaria de um dia exclusivo para ser cuidado? Para mim, eu não vejo problema nenhum. A gente já faz isso, acho que já tem uns 2 anos. Aí ficou só Olha, por minha casa e a FIA. Aí agora entrou um outro grupo uma outra família com a gente, porque eles não sabem fazer. É parente, eles não sabem fazer. E aí a gente convidou para fazer junto com a gente e aprender eu acho também. incrível. Gente, às vezes, eu fiz durante muito tempo evangelho no lar, muito tempo, sozinho. Eu também fiz Tipo, muito. 20 anos fazendo sozinho. E aí,
E por um tempo eu fiz também acompanhado, tá? Online. E eu amava, porque tem hora que eu não queria fazer sozinho. Tem hora que fazer sozinho é chato. Ah, que bom. Então, Me não veio a vejo problema dúvida nisso, não. de virar um estudo Não, de diferente, de cada casa ter que ter o seu cuidado específico. não vejo problema nisso, não. Designar quem vai dirigir a reunião. Então, olha, hoje na casa da Denise, quem que vai fazer o evangelho no lar? Vai ser o filho dela? Então ele que vai conduzir. Lá na casa da Luana, vai ser o filho dela? Ele que vai conduzir. Ô, gente, deixe que a criança faça também. E vocês vão ver que bonitinho que é. Porque é na dinâmica deles, da forma como eles vão entender. E normalmente é lindo. Qual o cômodo que da casa que vai receber essa atividade? É a sala? É a mesa da janta? É o quarto? Por quê? Para que seja sempre aquele ambiente. Para trazer intimidade. É um livro que vai ser estudado. Eu, Murilo, vou e volto no Evangelho. Mas já fiz Evangelho numa parte, por exemplo, Pão Nosso no outro. E já fiz também com livros, por exemplo, de Emmanuel, ou psicografados pelo João Nunes Maia, que é um autor que eu gosto, um médium que eu gosto muito das obras e tal, que vão comentar sobre o Evangelho. Já fiz também. Estou agora querendo até começar a fazer usando aquela coleção do Evangelho de Emmanuel, sabe? Que eles colocaram. Eu estou querendo começar a fazer por ele, mas ainda não comecei, não. Pode falar, meninas. Eu tive só uma dúvida. O evangelho tem que ser feito. Você está falando de livro, né? Assim, tem que se ler o evangelho segundo o Espiritismo mais no livro, ou o evangelho ele pode ser simplesmente um momento para falar de coisas divinas, de reformas? A pergunta é Ele é essa: norteado pelo Evangelho. ele tem que estar Então, é presente. pegar o Evangelho segundo o Espiritismo para ele orientar. Agora, Miriam, uma época, uma pessoa que ficaria completamente desconfortável de estar com o Evangelho segundo o Espiritismo participou do meu Evangelho. Eu peguei a Bíblia. E nós lemos uma carta de Paulo. Eu peguei carta aos Filipenses. E nós fomos lendo aos pouquinhos. Toda semana um pouquinho, a gente discutia, conversava. Essa pessoa era católica. E era ótimo o Evangelho no lar. O que a orientação é que seja uma orientação evangélica. Para aquele momento. Dentro do culto no lar. Tá? Culto do Evangelho no lar. Entendido? Entendido, obrigada. Alguém mais te levanta a mão. Já não? Ah, então tá. Gente, meia hora antes da reunião, ela dá uma recomendação, não é obrigatoriedade. É uma recomendação. Prepara para aquele momento. Você já viu quando a gente para algo abruptamente para pegar outra para fazer, a gente precisa de um tempinho para poder concentrar? Para a gente, nossa atenção focar? Então, o que que ela tá... O que que ela... A Terezinha, que é a autora dessa coleção, fala? Faltando meia hora, desliga o telefone. Tira a televisão, põe uma música ambiente, traz um processo de pacificidade, de harmonia para o ambiente onde o evangelho vai acontecer.
para que possa ser mais sensível e perceptiva a atuação dos espíritos de luz sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Se formos colocar água para fluidificar, prepara. Deixa aquela jarra ali já no lugar onde ela vai ficar. E na hora da prece, peça aos espíritos para fluidificar aquela água. Eu, antes aqui de conversar com vocês, eu posso chegar e falar: espiritualidade aqui presente, fluidifica essa água para meu tratamento, para meu cuidado. Isso é uma prece. E como que acontece esse evangelho no lar? Uma prece inicial. Gente, prece não precisa de ter correção ortográfica, não tem que ter concordância verbal, não é vestibular. Prece é aquilo que meu coração faz. Eu já cheguei para a prece e falei: Jesus, hoje quem está aqui é só o caco do Murilo, mas é o que eu tenho para oferecer. Tem dia que minha prece é: Jesus, cheguei aqui, eu tô com raiva demais. Alivia aí, por favor, porque eu preciso. Eu não preciso de ir com falsidade, gente. Jesus é meu amigo. Com meu amigo eu não tenho máscara. Eu tenho liberdade de falar. Tô ferrado. Agora, se eu quiser usando Senhor, vós que sois, eu não falo assim com meus amigos, não falo assim com meu pai, com minha mãe. Ele é meu irmão mais velho. Então, evangelho no lar é hora de intimidade com Jesus. Depois, uma leitura doutrinária. E aí se abre, depois dessa leitura, os comentários sobre ela. E é importante que, aos poucos, não seja somente quem está conduzindo ali o Evangelho do Lar que fale. Não é hora de palestra, é hora de comentário. É a hora que a gente vai pegar o aprendizado do Evangelho e torná-lo prática. E a gente começa a revisar a nossa conduta. Mas na hora dos comentários, a gente tem que tomar cuidado, não desviar do assunto, porque desviar do assunto é fácil. Não usar para dar indireta na pessoa que está junto com a gente. E não vou colocar lá, perdoa 70 vezes 7. Viu, fulano? Você escutou isso? Não é hora para isso. É hora de comentar o evangelho. Não é usar o evangelho como arma. Para falar o que sozinho a gente não tem coragem. Que a nossa boca seja sagrada nesse momento. Oi, José. Oi, meu amor. Depois, não use o evangelho para atacar, criticar culturas não cristãs ou de outras denominações religiosas. Porque se eu desrespeito o sagrado do outro, eu não estou exercendo o que eu cultuo. Então se atenha ao evangelho. Não é hora de polêmica e discussão. É hora de paz, harmonia, tranquilidade. Passou o momento do comentário? Hora de fazer o nosso momento de vibração. Aí a gente volta. O que é vibração? Emanar energia. E aí ela coloca até algumas sugestões. Eu tenho um hábito, aliás, tinha, né? Por muito tempo, hoje eu não faço isso mais, não. Mas durante muito tempo eu fiz. Eu tinha um caderninho. Toda hora um pede para eu rezar. Eu ia lá e colocava o nome. Fulano de tal. Aí chegava no Evangelho no Lar e eu rezava por aqueles nomes que pediram oração durante a semana. Quando essa lista começou a ficar grande demais, falei, não vou parar de anotar.
Porque toda hora um pede para rezar. Aí eu comecei a falar assim, qual que é o horário do seu evangelho? E nesse mesmo horário eu vou rezar para você. Aí diminuiu, tipo, 99% das pessoas que me pedem. Porque se você não reza para você, por que eu tenho que rezar? Quem está com sede é você. Qual que é a diferença que eu que vou tomar água? E aí, depois de fazer um momento de vibração, uma prece para encerrar. De novo, simples. Agora, alguns cuidados, tá? Seja disciplinado no dia e no horário. Não cancele seu evangelho no lar por qualquer motivo. Ah, chegou visita, então vem rezar conosco, senão espera 20 minutos. É ter a disciplina que aquele momento é o seu momento. Agora, não vamos fazer de culto no lar reunião mediúnica. Não é para isso que culto no lar existe. Existe assistência espiritual. Comunicação espiritual é lá para a casa espírita. Não é para culto no lar. Não precisa de ficar ritualizando nada. Ah, tem que ser uma toalha branca com um jarro branco, com flor. Gente, ninguém pediu nada disso. Reúne a família. Se vocês quiserem sentar no chão, no tapete, é o lugar. Mas é um lugar que vai ser confortável para falar de Jesus? Esse é o bom lugar. Então, porque senão a gente começa a complicar uma coisa que é para ser simples. Aqui eu discordo da autora. Lá no último parágrafo, quando ela coloca que criança só deve participar quando tiver idade e mentalidade para acompanhar a reunião sem inquietação ou fadiga. Eu sou contra. Que se adapte à reunião para que eles participem. Evangelização começa de pequeno. Se o meu evangelho no lar vai ter que ser com contação de história, que seja. Isso não faz esse momento menos valioso. A criança que participa do evangelho no lar educa seu próprio espírito, é a coisa mais incrível. Então, sim, eu sou contra isso. Mas eu, Murilo, que penso dessa forma. E como espiritual, e na doutrina, a gente pode discordar com liberdade, eu discordo dela. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham do culto no lar? O que vocês pensam? Hora de abrir os microfones aí, povo. Eu quero falar. Posso? Eu acho bem legal quando, igual, por exemplo, eu participei de culto no lar lá na casa da Mi, os meninos participando, igual você falou, é muito bonitinho. Inclusive, ela tem um livro, né, Michele, que você lê com os meninos, eu não sei se você já deve ter acabado de ler, o livro é uma gracinha. Eu acho que é igual você falou mesmo, a gente tem que adaptar, né? Só que o horário que eu tô fazendo, eu não tô fazendo sozinha, não tô fazendo com ninguém, não. Mas no dia que precisar, né, aí a gente mexe. Ela já passou mesmo esse canal do YouTube, ela já tinha me falado também, no Espiritismo 2.0. E também tem uns outros vídeos também, porque hoje é bem fácil esses vídeos educativos, né, para criança. Eu acho bem legal. A gente faz o nosso culto online e o Samuel, né, que é o filho da Vivi, que é meu netinho, ele participa, ele às vezes lê, faz prece. Você tem que ver que gracinha que ele é. Ele já tem assim um certo entendimento, é muito bom. O culto no lar, eu acho que ele evangeliza não só as crianças, mas a gente também, né? Meu E é maior cada medo na vida é uma criança me perguntar o que é perispírito.
Você tem A que ver os Vivi, meninos da a Michelle Vivi, explicando o que é perispírito. É bonitinho Então demais. já sei quem que eu vou a recorrer. Vivi explica para o Samuel. Então, gente, Nessa semana, porque eu revezo a tarefa da evangelização no outra casa com as quintas. Essa quinta que passou foi o tema de perispírito. Jesus amado, não sou eu a, a evangelizadora responsável para a sala, não. Sou suporte, como eu não estou fixa, né? Mas eu ficava de cabelo em pé de ver os meninos de 5 anos questionando. Mas por que que esse corpo tem que morrer? Mas por que que o outro precisa? Por que que eu não posso, então, ir falando sobre perispírito e reencarnação? Por que que, então, eu não posso voltar com o mesmo nome que eu tive em outra vida e com o mesmo corpo? E eu olhava, eu falava, misericórdia, se é comigo, eu tô desesperada. Mas é muito bonitinho. e aí o desafio é falar com uma linguagem que ele entenda. E se isso não começa em casa de verdade, não é função só da evangelização. Isso tem que começar é com o pai e com a mãe, é com o responsável, pela família. E é engraçado Gente, o que você está falando, Murilo, porque aqui em casa, desde o Samuel nasceu, bem dizer, né, Mi? Quase que ele nasceu dentro da fraternidade, que eu afastei da tarefa, tipo, uma semana antes, na semana de ganhar ele. E ele sempre, desde bebê, ele ia para a reunião mediúnica, enquanto eu ficava na reunião mediúnica, ele passava de colo em colo para os outros olhar ele bebezinho. Eu consigo conversar com ele sobre tudo. Então, ele me pergunta, eu falo. Às vezes eu falo, filho, eu não sei, vou pesquisar, porque eu não consegui ainda entender. Então, isso é natural. Mas é engraçado que nessa semana, como não era com o Samuel, e o nível de pergunta dos meninos pequenininhos, estava me assustando. Eu fiquei assim, desesperada, se fosse eu no lugar da evangelizadora, sabe? É diferente quando você está orientando dentro de casa, que você já está acostumado com uma linguagem, e quando é lá para fora. Eu fiquei assim, eu falei, Senhor Jesus, socorro. Acho que a Denise já tinha pedido para falar, ela era a primeira e ela não conseguiu falar até agora. pode falar. Eu vou pontuar algumas coisas da Denise, tá? Quando a gente fala do culto do lar, não sei vocês, mas eu passei por várias religiões por causa da família. E a gente nunca deixou de fazer culto do lar, independente da religião. Porque se a gente for fazer um estudo mais profundo, o culto do lar, ele não vem de hoje. Ele é algo desde o tempo lá de Moisés. Eu não sei se... Eu não vou conseguir falar nomes, mas lá na vila, né, dos escravos, lá do Egito, dos pais do Moisés, o pai dele tinha a função de conversar sobre Deus, né? E ele fazia isso na casa dele, o culto do lar era feito na casa dele. Então, todo mundo ali ia para lá e ficava escutando sobre as maravilhas, o que Deus queria. Quando o Cristo foi crucificado e os apóstolos ficaram para poder fazer a função de Deus e tudo, a gente sabe que o lugar mais comum de se fazer o culto do lar era nas catatumbas no cemitério, né? Onde que era para eles não ser vigiados, eles desciam à noite, né? Depois, né, de todo mundo estar recolhido, ia para lá para fazer esse culto. Também considerado um culto do lar. Então, é algo que vem há muito tempo. O que a palavra, o Murilo falou desse lar aí, eu, Denise, vejo esse lar não como uma matéria, um lar matéria. Porque quando eu falo de matéria, é material.
E nós, Denise, penso que, como nós somos cercados por espíritos, um exemplo maior é os obsessores. Nós andamos com ele. Se você sair daqui hoje e eu vou passar 20 dias lá em São Paulo, meu obsessor vai ficar aqui dentro de casa me esperando? Ele não vai ficar aqui, ele vai me acompanhar. Eu quase que pago 2 passagens. Então, ele vai me acompanhar. Você precisa fazer essa intenção do lar. Eu penso o lar assim, o eu, o seu, o dentro de mim, a necessidade disso. Assim como nós lá da Umbanda também não fazemos nosso primeiro orixá, que é o nosso ori, não é o eu? É tudo isso, é o lar, é você, é o seu vaso por inteiro. Esse eu considero esse lar. Porque quando eu estou lá em São Paulo, que eu passo 20 dias lá, mesmo que a minha casa esteja aqui só com o meu marido, ou só com os meus bichos que ficam aqui, ou alguém vem cá tratar, ou a minha mãe fica para cá, quando eu faço a minha intenção do meu culto do lar, porque a primeira intenção do culto do lar é esse trabalho seu do eu. A gente não faz o evangelho, a gente não faz a leitura complementar, a gente não pensa, eu estou no Vinha de Luz. Aí vem aquela cacetada e fala, não, Denise, tá vendo, né? Você tá fazendo isso? Você não tá? Tá, beleza. Aí eu fico aqui, poxa, mas é tão difícil, né? Eu sei que eu não tô dando conta disso, mas quem sabe um dia? Porque eu penso assim, aí eu fico dialogando com o pessoal aqui do lado espiritual. Mas eu estou fazendo esse eu meu. A intenção que vai remeter ao meu lar com quem está aqui, eu utilizo muito uma forma vibracional, no momento da vibração, que eu falo assim, as luzes que eu partilho e aquelas que eu recebo, eu consigo, isso na minha oração eu falo, que eu consiga chegar até o meu lar e todos que estão lá. Aí eu falo, entre pelo meu portão. Aí eu vou imaginando essa luz entrando no meu portão. Aí eu falo, passa pelo cômodo tal, dá a volta em tal lugar, passa por lá, limpa os miasmas, passa debaixo da cama. E vou imaginando tudo isso na minha cabeça. Quando eu estou na minha casa, eu faço a mesma coisa, assim como eu faço também para que aconteça no meu trabalho. Se eu conheço os caminhos que o meu filho vai passar para a escola, eu faço a mesma coisa, eu mentalizo tudo. O meu cu do lar demora um pouquinho mais por causa disso, mas eu fecho todo esse lar. Eu acho que esse lar é importante. Desde o princípio, se medir Gente, assim. o culto no lar dela deve ser GPS, né? Google Maps. Mas olha que legal. Não tem fórmula. É o jeito que ela se sente à vontade para fazer. O momento importante é aquilo que é feito. Mesmo que seja trabalhando para o Google Maps ou para o Waze. Isso. Né? E passando além de mais de lar, né, gente? Vai mais além, vai mais do eu. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é essa modificação, as energias, a criança com a forma dela de pensar, a energia dela, que é diferenciada da nossa. Porque quando a gente está assim, a soma é maior. E você também consegue dividir com mais gente, né? É isso. Miriam, e aí? Eu queria complementar o que a Denise falou sobre a importância das crianças de estarem participando, né, de fazer a questão regular. Eu lembro quando eu trabalhava, antes de engravidar do José, trabalhava em campo, que cada dia eu estava num hotel diferente, numa cidade diferente. Ainda assim, eu lá no mesmo horário eu fazia, às vezes acendia vela, às vezes não, mas eu fazia o estudo do evangelho. Eu tinha muita dificuldade da interpretação. Aí, nessas horas, eu meio que
fazia uma meditação, sempre sozinha. E aí depois eu comecei a fazer com o José, e eu faço com o José. Agora deu uma parada, mas estava fazendo com o José em casa. Depois que eu mudei para casa do meu pai, eu parei um pouquinho. E faço todas as quarta-feiras lá na igreja. E aí eu achei a coisa mais incrível foi porque de início eu levava ele era pequenininho, às vezes recém-nascido, né, bem recente, às vezes antes de fazer um ano. E depois chegou um tempo que ele que me chamava para fazer os rezos, principalmente o rezo antes de dormir. Então, assim, às vezes eu estava até pensando, vamos pro médico, eu falava, hoje não, hoje o dia foi exaustivo, e eu vi aqui para ele, é importante também. Então, assim, por mais que a criança, a gente pensa que não está entendendo, não está percebendo, mas uma outra ela percebe, principalmente quando é repetitivo, a gente faz sempre, vira como se fosse, igual, Murilo falou para não fazer ritual, mas acaba que é. Se a gente faz uma prece inicial, a gente lê, a gente interpreta, faz uma prece, Não, o prece final, ritual, escovar dente quando você acorda é ritual. Aquilo que se exatamente. repete é ritual. É não querer inventar moda. Aham. E da mesma forma que rezar todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, frequentemente, ele aprende, assim também, o escova de dente. Tem uma hora que ele pega, mãe, escova de dente. Então, assim, faz parte, é importante, traz a disciplina para dentro de casa, com as crianças, por mais que ele não tenha paciência de ficar igual agora, aqui tá mexendo com a caneta aqui, tá, né? Mas, assim, é um trabalho interno também. Aquela questão de deixa eu fazer o ambiente ficar propício para ele, deixa eu treinar minha paciência com ele, eu estou fazendo um momento de evangelho, não é hora de exaltar, de gritar, de pedir ele para parar, para ficar quieto. Eu acho que é um exercício que realmente une a família e eu vejo assim na prática. Antes eu já estudava, antes de ter ele, depois de ter ele eu tive que me adaptar, me readaptar, e eu vejo o lado positivo de ter essa disciplina, né, semanal. Era mais isso mesmo, para compartilhar com vocês a eficiência do evangelho no ar. E a meta é fazer aqui na casa do meu pai também, né? Em paz, sem interferência. Metas. Michele, O meu é rapidinho, que o tempo já está acabando. Ô, Denise, menina, eu não te conheço pessoalmente, não, mas eu te conheço dos estudos de quarta-feira. Sim, Aí, eu queria te mostrar que eu já estou com um livro que eu vou fazer com os meninos na adolescência. Você lembra? Esse livro é maravilhoso, gente. E, assim, engraçado que ele não é para adolescente. A gente que compra, a gente que é adulto, que tem muitas questões, inclusive sexuais, né? Muitas perguntas. Ele é muito, muito legal, viu, gente? Depois, se vocês quiserem comprar o Fala Sério, eu vi a Denise falando desse livro no estudo de quarta-feira, e eu sou fominha de livro, né? Não posso falar do nome de livro que eu corro e compro. Inclusive, eu usei ele durante muito tempo lá na Cotep, com os residentes lá, porque foi muito legal. E aí eu queria só te contar, porque eu tô doido para os meninos virar adolescente para começar a falar sobre ele isso é e ler o livro com profundo, eles. né? Ele é muito profundo, assim. Não, ele é E, maravilhoso. e dependendo, assim, igual, eu ainda não consegui terminar ele todo com meu filho, viu, Michele? Tô na É, meta. Adolescente é meio aham. complicado. A gente quer, mas eles também têm que querer, né? Isso, eu imagino, mas é E muito bom. aí a gente ainda tem que ler o tema antes, né? O título do dia, porque às vezes a gente tem que trocar algumas palavras, né? Uhum. Mas ele é bom, nossa, gente, compra. Muito É, bom. Mas é isso, é porque eu ele é vou incluir ele no culto no lar, que ele já tá na minha fila, mas eu tenho que esperar os meninos ter idade para crescer um isso. pouquinho, né? Tem que ter É, pelo menos 13 para 14 anos aí para começar. isso. É. oi, Repete não. Selma. O nome do livro, gente, Ah, fala fala sério. sério. Depois eu mando a foto dele, da capa dele lá Fala no nosso sério grupo, do Ellison. o Ellison Santos. Ele é ótimo. Oi, Murilo, Oi, tudo bem? eu tô e É, você? só, tudo bem. É só para dar uma dica aqui, né? Quando a gente faz aqui o culto no lar, a gente sempre começa com música. É um violão, a gente canta, né? Isso traz uma leveza, é como se você conseguisse, assim, se conectar, né? Com os espíritos que vêm nos visitar, nos fazer essa visita. Então, a música, ela nos traz essa vibração, então eu recomendo. Né, uma música edificante, algo assim. Então a gente sempre está cantando, a gente canta bastante, né, antes da leitura.
É só uma dica. E é tão bom, né? É muito bom. Muito bom. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Foi de boa? Aproveita que o tema hoje é tranquilo, porque semana que vem a gente começa a segunda unidade e a gente vai falar milagre ou fenômeno. E a gente vai começar a dar uma aprofundada sobre a visão espírita de alguns eventos que nos acometem. Ok? Para a gente encerrar, quem quer fazer a prece para nós? Sem brigar, gente. Um de cada vez. Eu posso fazer. Ai, que bom. Vamos então agora fechar nossos olhos. Vamos elevar nossos pensamentos, nossas vibrações, conectar com os nossos guias, com sentimento de gratidão pelos estudos que a gente recebeu, pelo esse tempo que a gente dedicou para nos fazermos diferentes que ontem, pior do que amanhã, está sempre em melhoria contínua, tentando levar a palavra amiga para dentro das nossas casas, para dentro do nosso lar, que é a nossa matéria, o nosso corpo, e agradecer, rezando para o nosso anjo da guarda, tanto o anjo do Senhor, Deus é luz e guardador, que a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até quinta-feira. Murilo, Samuel quer falar oi com você. Ei, Samuel, tudo bem? Aquele dia ele estava dormindo, aí ele não